Olá, eu sou o professor Artemilson Montanha do Componente de História. É um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente continuar viajando, descobrindo muitas informações que são bastante importantes para a gente entender o nosso presente. Então, é nesse clima de aprendizado constante que a gente tem que eu quero convidá-los a verificar o nosso objeto de conhecimento. Na nossa aula de número 15, nós temos como objeto de conhecimento a Revolução dos Escravizados em São Domingos e seus múltiplos significados e desdobramentos, o caso Haiti. Para o nosso detalhamento, nós vamos verificar a Revolução dos Escravizados em São Domingos e seus múltiplos significados e desdobramentos, o caso do Haiti. Está repetindo ali, né? Igual objeto de conhecimento, mas, entretanto, contudo, todavia, entre parênteses aí, ó, nós vamos focar no processo de independência do Haiti, certo? Então, passadas essas primeiras informações, você já está totalmente ciente do que faremos na nossa aula, então fica de olho e me acompanha. Certo, vamos falar sobre o que? Processo de independência do Haiti, ou também chamado de Revolução Haitiana, também chamada de Revolta dos Escravos. Tem todos esses nomes. No entanto, nós podemos entender da seguinte forma, que na verdade esse movimento se caracteriza mais como uma revolução e que no processo dessa revolução, de quebra, nós vamos alcançar nesse momento aí o objetivo de independência que era intentado então pelos haitianos nesse momento. Quer dizer, eles ainda não eram chamados de haitianos porque essa vai ser uma nomenclatura que vai surgir depois do processo de independência, né? Inicialmente, essa região que é uma grande ilha é chamada de quê? É uma ilha que, na verdade, ali nós vamos ter a presença de quem? De espanhóis, de franceses, tá bom? Que onde nós vamos ter a ilha de Tortuga lá em cima, que vai ser um ponto de atração para os piratas, tá bom? Então nós vamos ter nesse momento, na verdade, apenas uma grande ilha, que inicialmente era habitada, tá bom? Por etnias indígenas de nativos que habitavam essa região, tá? Que eram do tronco Arawak, certinho? Então, inicialmente, nós vamos ter essa população habitando a ilha. Com o passar do tempo, a gente vai começar a perceber com o desenvolvimento das grandes navegações que vocês já viram aí, a chegada dos espanhóis, que transformaram a ilha em quê? Num ponto, num entreposto comercial, certo? Depois chegam os franceses também com o mesmo objetivo de começar o processo de dominação da ilha. Nós vamos ter séries de guerras disputando esse território, até que de fato a gente vai ter o processo de divisão em dois lados diferentes, né? De um lado, na parte norte-sul-leste, nós vamos ter a presença dos espanhóis e no oeste nós vamos ter a presença dos franceses, certo? E é justamente nessa briga toda, na área que vai ficar sob o domínio dos franceses, que vai ser o nosso foco hoje, tá bom? Que mais tarde vai ser chamado de Haiti. Deu para entender essa questão? Então, uma ilha dividida entre duas potências e metade dela é o foco da nossa aula de hoje. E é onde nós vamos ter essas revoltas acontecendo. Então, vamos começar a entender como vai acontecer essa revolta. A revolta dos escravos, chamada também dessa forma. No final do século XVIII, uma revolta fervilhava nas entranhas do Haiti, então colônia francesa, sob o jugo da escravidão e da opressão. Os escravos revoltavam-se contra seus senhores, liderados por figuras como Toussaint Louverture e Jean-Jacques Dessalines. Movidos pela busca da liberdade e igualdade, os escravos desencadearam um levante que abalaria os alicerces da ordem colonial. Certo, já sabemos que estava dividida ele em duas metades, ou melhor, em três partes, né? Que no acordo realizado entre França e Espanha, 2/3 ficaram com a Espanha e 1/3 com a França. É nesse terço francês, que mais tarde vira Haiti, que a gente vê toda essa confusão acontecendo. E o que é importante a gente começar a entender, né, de todo esse processo?
que a forma como a sociedade vai estar estruturada é o que vai dar base para que aconteça essa revolta ou revolução. Então vamos conversar um pouco sobre essa questão da estrutura social, como é que estava organizada nesse momento a sociedade dentro do terço francês da ilha. Quando você para pensar, depois que os franceses se estabelecem, começam a exploração da ilha com a incrementação ou introdução do sistema de agricultura de cana-de-açúcar baseada no plantation. E o que é plantation, professor? Que conceito é esse? Ainda não ouvi. Plantation, traduzindo para o português, significaria plantação. Só que, na verdade, ele não significa apenas plantação. Na verdade, o plantation é uma estrutura que a gente pode entender como uma espécie de tripé, certo? Onde nós vamos ter a monocultura, que é o processo de produção de um produto agrícola. Nós vamos ter o latifúndio, certo? Onde esse latifúndio significa dizer que alguém detém grandes posses de terra, não é? E a terceira base, ou o terceiro pilar nesse tripé, o terceiro ponto, é o tipo de mão de obra que é utilizado, que no caso era o escravizado. Ou seja, na medida em que o povo nativo foi diminuindo por conta das guerras e também por conta das epidemias que se estabeleceram, a mão de obra escravizada africana foi sendo introduzida na ilha, até que se chegou a um ponto onde a maior parte da população da ilha era de pessoas negras escravizadas, tá bom? Então lembra que nesse sistema de plantation, nesse tripé, onde nós temos a monocultura, que é voltada para a exportação, nós temos o latifúndio e temos a mão de obra escravizada, então nós vamos ter uma maioria de pessoas negras dentro dessa sociedade. Que se a gente for pensar ali em quantitativos, nós vamos ter aproximadamente, é difícil a gente precisar com exatidão o número, né? Mas aproximadamente apenas 5% da população era de pessoas brancas. Aproximadamente 10% eram de pessoas mestiças, ou seja, nasceram de brancos com negros ali, né? E também misturado com as etnias locais. E, por último, nós vamos ter quem? Os negros escravizados que vieram da África. Então a gente nem pensa na verdade, em classes sociais, mas é mais fácil a gente comparar essa organização com um sistema de castas, porque ou você é negro, ou você é branco, ou você é mestiço, tá bom? Você não vai ter, por exemplo, pessoas brancas com níveis sociais diferentes dentro desses outros grupos, ou pessoas negras que ascenderam e ficaram mais ricas ou numa situação mediana. Você não tem. Então você só tem apenas esses 3 grupos ali compondo essa sociedade. Então a gente pode pensar, na verdade, em um sistema de castas compondo nesse momento aí a ilha de Santo Domingo, no caso, no terço francês, na parte francesa. Só que é importante também você pensar que é justamente por conta dessas relações étnicas que surgem da miscigenação que também vai servir como base para que os pensamentos relacionados à questão do iluminismo cheguem até a ilha e dessa forma que a Revolução Francesa diretamente também vai estar ligada ao processo revolucionário dentro do Haiti, tá? Não só dessa forma, mas também a partir das negociações que vão acontecer durante o andamento desse processo revolucionário para que se acabe com a escravidão. Então você imagina da seguinte forma, apenas brancos e negros, mas a partir da mistura, quando alguns donos de pessoas, vamos colocar dessa forma, brancos, acabavam tendo filhos com mulheres negras e nasciam quem? Os mestiços, né? E o que vai acontecer? Essas crianças geralmente eram considerados livres e muitas vezes eles acabavam sendo incorporados ao exército. Eles iam para a Europa, estudavam nas escolas militares e voltavam para onde? Lá para a Ilha de Santo Domingo. Só o que acontecia? Nessas viagens, eles tinham contato com as ideias que estavam ali, ó, no mundo todo. Então, nesse momento que nós estamos falando, as ideias do iluminismo estavam em alta e era justamente o momento em que esse pensamento iluminista estava no seu ápice, porque estava ali acontecendo,
estava acontecendo literalmente a Revolução Francesa. Então as ideias de igualdade, liberdade e fraternidade, que estavam ali expostas na Declaração, né, dos Direitos Universais do Homem, né, que é a declaração que foi colocada lá dentro da Revolução Francesa, também vai chegar, esses mesmos ideais, ou vão chegar na ilha de Santo Domingo, trazida principalmente por essa classe de pessoas ali, ó, por essa casta, vamos colocar dessa forma, de pessoas mestiças, tá bom? Só que, ao mesmo tempo que eles tinham essa vantagem, vamos colocar esse privilégio, entre aspas, de serem pessoas livres, de poderem estudar fora, fazer parte do exército, eles também ambicionavam outras questões, porque por mais que eles fossem filhos de pessoas brancas, mas eles não ocupavam lugares de destaque na sociedade ou no meio político, então eles não possuíam poder nem influência, por mais que eles estivessem ali no meio do exército, por mais que eles pudessem até ser donos de grandes extensões de terra, mas o poder ficava concentrado apenas nas mãos daqueles 5% da população branca. Então, claro, parte dessa camada de mestiços muitas vezes vai se reconhecer muito mais com os problemas, com os anseios dos brancos, do que propriamente com os negros. Mas boa parte deles também vai fazer parte do movimento de revolução dentro do Haiti. Correto? Entendeu essa questão? Agora, por que você pode me perguntar por que pode ser entendido como um processo revolucionário? Primeiramente, porque nós vamos ter grandes mudanças acontecendo dentro do Haiti nesse momento e na estrutura social e na estrutura de governo também influenciados pela Revolução Francesa. Afinal de contas, quando a gente pensa em revolução, na maioria das vezes, você vê o quê? Um movimento sendo realizado de uma elite para elite. Aqui não. Aqui nós temos as pessoas escravizadas fazendo um movimento de libertação por elas mesmas, ou seja, a classe mais baixa é quem vai provocar essa mudança, que vai influenciar inclusive outros processos de independência e que vai gerar também ali um certo sentimento de medo em outros lugares, como a gente vai falar um pouco mais para frente da nossa aula, tá bom? Então eu quero apresentar para vocês dois importantes nomes desse momento, tá? Que inclusive já citei para vocês, mas vão aparecer aqui comigo, né? O Toussaint Louverture, tá? E o Jean-Jacques Dessalines. Por que eles são importantes? Porque na medida que a revolução ou o movimento de independência está acontecendo, por exemplo, o Toussaint Louverture vai ser aquele que vai brigar lá frente a frente com os franceses para que se acabe com a escravidão dentro da ilha de Santo Domingo, que vai acontecer justamente nesse interim de quê? Da Revolução Francesa, certo? Então nós vamos ter, nesse momento ali da chamada Convenção, quando Robespierre estiver governando, que ele vai estar cheio de problemas para resolver ali com ataques inimigos por conta da Revolução, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma proposta para o Toussaint Louverture de que ele se junte ao exército ali para fazer o quê? Para lutar contra os inimigos. E ele vai fazer uma contraproposta. Tudo bem, eu posso participar, mas eu quero que você me dê uma coisa de volta. E eu quero que você acabe com a escravidão na ilha de Santo Domingo. Nós não queremos mais ser escravos. O que vai acontecer nesse momento? Claro, se a revolução pregava por princípios de igualdade de todos, não é? Por que ainda iria se manter a escravidão? Então é justamente nesse momento que nós vamos ter, tá, sendo revogada todo e qualquer tipo de escravidão, não só na ilha de Santo Domingo, mas em todas as colônias francesas, certo? E isso é um dos motivos também que aquela alta burguesia lá na França, que eram girondinos, vão ficar chateados porque eles vão perder o quê? Dinheiro, né? Vai mexer no bolso deles. É uma das medidas que vai fazer com que os jacobinos, que eram os mais radicais, né, passem a ser mais odiados ainda pelos girondinos. Então, ó, em primeiro momento, o Toussaint Louverture é fundamental nesse processo de finalização da escravidão dentro da ilha de Santo Domingo. Mas o Jean-Jacques Dessalines
também vai ser bem importante após a saída de cena do Toussaint Louverture. Por quê? Porque é justamente o Jean-Jacques Dessalines que vai lutar pelo processo de independência, de autonomia, tá? Dessa metade da ilha, ou melhor, desse terço da ilha que era da França. É ele que vai lutar pelo processo de independência de fato, certo? É ele que depois vai criar ali o Império do Haiti, como agora nação autônoma. Tudo bem? Então eles são bem importantes por conta dessas questões, dessas contribuições que eles tiveram. Lembrando que os dois não faziam parte, logicamente, da classe branca e também não eram mestiços, mas eram negros libertos que chegaram até o exército, tiveram fundamental importância em diversas lutas, inclusive, certo? Então vamos lá continuar entendendo esse processo de luta pela liberdade. A luta pela liberdade no Haiti foi marcada por conflitos sangrentos e estratégias brilhantes. Toussaint Louverture emergiu como um líder habilidoso, unindo os escravos e desafiando. Vamos só fazer uma correção, o professor deveria ter feito antes, mas vamos só entender esses escravos como escravizados, tá bom? Porque quando você utiliza o termo escravo, você está colocando que alguém já nasceu naquela condição, que é natural daquele sujeito a condição de escravo. Mas, na verdade, ninguém nasce escravo, né? A pessoa é tornada escrava, ela é escravizada, tá bom? Então, professor, tenha mais atenção da próxima vez. Continuando, e desafiando as forças coloniais. Sua astúcia militar e visão política o tornaram uma figura temida pelos franceses. Com tenacidade, os haitianos resistiram às investidas estrangeiras, defendendo com fervor sua autonomia e dignidade. Então vamos ver o que vai acontecer durante essa defesa com fervor e dignidade. Então aqui, ó, nós temos uma imagem que retrata justamente um desses momentos onde nós vamos ter essas lutas sendo realizadas. Então, a grande importância, tá, dessa questão da participação desses nomes é justamente no processo de liderança dessas lutas. Agora, o que vai acontecer nessa situação toda? Por mais que o Toussaint Louverture, que foi quem liderou o exército ali, rechaçando entradas de espanhóis ou de outras nações que tentaram se apossar da ilha nesse momento, vai chegar um certo momento em que ele vai estar ali entre a cruz e a espada. Por quê? Porque na medida em que a Revolução Francesa avançou, você tem que lembrar, né, que depois, quando a gente chega na Segunda República pós-revolução, que vai ser o momento onde nós vamos ter o período do diretório pós-convenção, onde os girondinos deram ali aquele golpe nos jacobinos e assumiram o governo, onde nós vamos ter os 5 diretores, né, girondinos assumindo o controle da França, por isso que é chamada de diretório, que vão fazer um bocado de medidas tentando restabelecer o que foi tirado de cena, como a escravidão e tudo mais, mas lembra que também pós-diretório nós vamos ter o chamado golpe do 18 Brumário. Lembra que aconteceu nessa situação? Que os girondinos, temendo que os jacobinos tivessem uma nova reação ou que houvessem levantes internos de revoltas quebrando o sistema de governo dos girondinos, eles investiram de modo muito grande na expansão dos militares. E é justamente nesse processo de expansão que surgiu uma nova figura de poder, que foi Napoleão Bonaparte, que inclusive depois se autocoroou como imperador da França. Então adivinha o que vai acontecer? Depois da Revolução, quando inicia-se a Era Napoleônica, ele vai ver que as vitórias que o Toussaint Louverture tinha no campo e a força que ele ganhou era perigosa para ele. E além do mais, ele estava precisando de mais pessoas no seu exército para dar continuidade no seu plano de expansão territorial, né? Ele não apenas se tornou imperador da França e ficou quieto ali no seu lugar, não. Ele tinha plano de expandir cada vez mais esses territórios. E é justamente aí que ele vai fazer uma proposta para o Toussaint Louverture. Tá? Ele vê que
acabou essa escravidão lá, que o Toussaint Louverture está ali como um chefe, como um governante nessa parte da ilha que ainda era colônia francesa, apesar de se ter acabado a escravidão. Ele vai dizer assim, olha, eu quero que você baixe suas armas, que você se renda para mim e que você se aliste novamente no exército francês para lutar em nome da França. Se você fizer isso, eu não vou enviar os soldados franceses para chegar na ilha aí e destruir tudo, massacrar todo mundo. Você tem essas escolhas. Você resiste e eu massacro todo mundo, ou você baixa as armas, se rende e volta para o exército para lutar. Então, o Toussaint Louverture, para evitar uma guerra que, do ponto de vista dele naquele momento, era desnecessária porque seria basicamente perdida, porque naquele momento o exército francês era formidável, era muito bom, ele se rende e volta para o exército. Mas quando ele chega lá, adivinha? Tudo não passava de um plano de Napoleão para enganar Toussaint Louverture e prendê-lo. Então o que que fazem? Prendem Toussaint Louverture, levam para a França e lá ele é preso e morre. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Que na verdade ele foi desvivido por alguém ali, né? Depois de preso, alguém chegou lá e deu um fim na vida dele. Então nesse momento, o que que vai acontecer? Ao invés de ele ter reprimido a situação de rebelião dentro da colônia, na verdade ele criou um mártir. Por quê? Surge uma nova figura de liderança, que vai ser quem? O Jean-Jacques Dessalines, que agora vai assumir o papel de liderança na luta por autonomia. Se o Toussaint Louverture conseguiu acabar com a escravidão, o Jean-Jacques Dessalines, de fato, vai conseguir fazer que, nesse momento, eles fossem livres, fossem autônomos, fossem independentes da interferência francesa nas questões de governo, tá bom? Então, o Jean-Jacques Dessalines vai aceitar, vai começar a organizar todo o povo, todo o exército agora para lutar contra e qualquer forma de repressão que venha de fora. Só que a gente sabe também que por conta desses interesses expansionistas do Napoleão, que a gente já verificou em aulas da unidade anterior, tenho certeza que vocês estão aqui com tudo na mente ainda, tudo fresquinho, ele também, né, vai acabar sofrendo derrotas, como na Batalha de Waterloo, ele vai começar a enfraquecer porque estava lutando em frentes diferentes ali, e ele vai acabar sendo preso e exilado 2 vezes, né, até a sua morte. Então, na medida em que a força de Napoleão enfraquece, isso também acaba contribuindo positivamente para que essa revolução que mudou toda a estrutura, onde escravizados passaram a compor um império, que isso é uma mudança muito grande. Então, isso é uma revolução. Então, nós vamos ter, de fato, o estabelecimento nesse momento aí, tá bom, do Haiti. Mas vamos falar um pouco mais sobre essa questão da proclamação da independência. Após anos de batalha e sacrifícios, o Haiti finalmente alcançou sua independência em 1804. E você observa que essa independência ali está bem próxima de quê? Da vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Apesar de o Napoleão, né, depois ter esse processo de enfraquecimento, quando vai perder essas batalhas, mas ele ainda tinha muito poder. Inclusive, justamente nesse período que nós estamos falando aí, de 1804 para 1808, vai ser o período em que ele vai estar tentando conquistar a região da Inglaterra, né, que não vai ceder, porque tinha uma marinha muito forte e a França tentou atacar a Inglaterra por água, vai ser derrotada e é aí que ele vai estabelecer o tal do bloqueio continental, tá bom? Então esse bloqueio continental, que vai ser furado por Portugal, mas que dizia que ninguém podia realizar comércio com a Inglaterra, o que vai acontecer? Portugal, por manter relações antigas comerciais com a Inglaterra, vai furar e vai fazer o quê? Realizar comércio. E é aí que a ameaça de Napoleão vem sobre Portugal. E nesse momento nós vamos ter o Dom João fugindo
para o Brasil com toda a família real, corte e biblioteca. Então, você pode imaginar que a Revolução Francesa e depois também a Era Napoleônica não teve nada a ver com a história do Brasil, mas teve, tá bom? E é justamente nesse mesmo período que a família real portuguesa foi forçada a migrar para o Brasil, fugindo da ameaça napoleônica, que de fato o Haiti também vai estar passando pelo seu processo de independência. E como a gente vai ver, esse processo de independência também vai ter bastante influência, certo? Então, sob a liderança de Jean-Jacques Dessalines, proclamaram-se como a primeira nação negra livre das Américas. Tá bom? E é justamente nesse momento em que o Jean-Jacques Dessalines assume a frente de batalha pelo processo de independência que nós vamos ter um dos períodos um tanto quanto mais, digamos assim, duros do processo de independência. Porque como as lutas passaram a ter características mais sérias, vamos colocar dessa forma, muita gente vai morrer, inclusive os donos de pessoas, aquela minoria da sociedade branca que era aproximadamente 5%, muitos irão morrer, tá bom? Porque a população enfurecida e desses escravizados vão, invadem as casas e simplesmente, acaba com a vida dessas pessoas. É dessa forma que vai acontecer. Então vai ser uma revolução tanto no sentido de mudança de estrutura de governo, de política, como também da classe social, ou melhor, da casta que predominava como elite local. Tá bom? Então, é dessa forma que vai acontecer, de forma muito, eu vou dizer mais uma vez, muito violenta. Tá bom? Então tenha ciência disso. Então, por isso que quando nós falamos em processo de independência, a gente não compara nenhum outro país com a do Brasil, que foi um tanto quanto pacífica, enquanto outros tiveram que pegar em armas e literalmente dar o sangue para que isso fosse consolidado. Então, a Declaração de Independência do Haiti ecoou pelos corações dos oprimidos em todo o mundo, tornando-se um símbolo de resistência e esperança contra a opressão. Então, aqui na sequência, nós temos uma imagem, tá? Que agora define bem os contornos do que é o Haiti, tá bom? Então, aqui, nós temos, dessa vez, o Haiti livre, tá? Onde tem esses tracejados ali, em amarelo. A Ilha de Santo Domingo é toda a região inicialmente, né? Que aí depois ela é dividida, onde nós vamos ter do lado direito, que não está no tracejado atualmente, é a República Dominicana, e do lado esquerdo, que está nesse tracejado de amarelo, hoje é chamado de Haiti, certo? Continuando então, vamos lá ao nosso texto. O legado da independência, né? Então vamos lá. Ainda não. Antes de a gente falar nas consequências de legado, nós temos que ver o preço. O que eles tiveram que dar em contrapartida ou como foi que isso teve impacto dentro do Haiti para essas novas sociedades que se estabelecia. Então, no entanto, a independência do Haiti não veio sem custos. A nação emergiu devastada por anos de conflito e pela exploração colonial. As tentativas de reconstrução foram prejudicadas por embargos e dívidas impostas pelas potências coloniais. A história do Haiti é uma dolorosa lembrança dos desafios enfrentados por aqueles que lutam por sua liberdade contra forças poderosas, tá bom? Mas no final das contas, com o estabelecimento do processo de independência do Haiti ou da Revolução Haitiana, qual o legado? Agora sim, o que eles deixaram de importante? Então, apesar das adversidades, o Haiti continua a ser um símbolo de resistência e resiliência. Sua luta pela independência ecoa na consciência coletiva das nações oprimidas em todo o mundo. O legado dos líderes haitianos como Louverture e Dessalines permanece como um farol de esperança, lembrando-nos da importância de nunca desistir da busca pela liberdade e justiça. A independência do Haiti é mais do que uma página da história. É um lembrete eterno da força do espírito humano na luta pela dignidade. E um outro legado que eles acabaram deixando de imediato, como a gente vai
perceber, pode ser traduzido em uma palavra para muita gente naquele momento, tá? Vamos ver que legado é esse? Medo. Professor, como assim o texto disse que ele é símbolo de resistência até os dias de hoje? Sim, também. Mas pense uma questão só. Se numa sociedade de minoria branca, que controlava uma grande quantidade de escravizados, eles tomaram o poder, mataram muitos para alcançar a sua liberdade e independência dentro de uma ilha, imagina o que aconteceria em outros lugares que seguiam o mesmo modelo econômico de plantation, onde a mão de obra básica eram os escravizados que eram torturados, aprisionados nas senzalas e trabalhando cargas horárias exaustivas todos os dias. Então é por isso que muitas vezes, e até mesmo em livros didáticos, esse conteúdo foi suprimido. E a elite branca naquele momento, tanto de outras colônias francesas como de colônias de outros países, como, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que tinha sido independente, nos estados do Norte e do Sul, que teve a Guerra de Secessão, e os estados do Sul eram escravocratas, eles fizeram de tudo para abafar essas notícias para que ela não chegasse lá no ouvido dos seus escravizados. Como também a elite local brasileira, que utilizava esse tipo de mão de obra, fez a mesma coisa, tá? Sufocou essas notícias porque eles tinham medo que grande parte da população que habitava nessas colônias, de repente, tomasse consciência que eles tinham um grande poder nas suas mãos por serem a maioria da população e fizessem uma revolução tão violenta quanto a que aconteceu no Haiti. Certinho, queridos? Essa foi a nossa aula de hoje.